Bom, na última aula então a gente falou a respeito do histórico do logotipo, como que isso começou, como começou a identidade visual. A gente começou lá nos hieróglifos, né, naqueles símbolos lá do Egito e fomos parar lá na Revolução Industrial. Então a gente percorreu aí um bom caminho te mostrando que essa coisa de logotipo, como dizem, né, essa coisa de logotipo virou moda. Não é tão moda assim, né? Logotipo tá aí há muitos anos. Já na aula de hoje a gente vai falar algumas coisas, alguns conceitos, algumas coisas a respeito da palavra logotipo, tá? Dessa etimologia da palavra logotipo. E a gente vai aprender também um pouco sobre nomenclaturas de logotipo, porque nem tudo é logotipo, nem tudo é logo. Existem algumas divisões que a gente precisa entender, porque um designer precisa saber por onde ir, qual caminho tomar, qual decisão é a melhor decisão para um projeto de identidade visual, para um projeto de design de logotipo, beleza? Então, vamos para a tela, como vocês já estão acostumados. Bom, pessoal, então o objetivo dessa nossa aula é responder essa pergunta. É tudo logotipo? E a resposta é um retumbante não. Não é tudo logotipo. Existem algumas coisas que a gente precisa delimitar, algumas coisas que a gente precisa entender sobre essa palavrinha logotipo, certo? Então, o logotipo, galera, logotipo é, na verdade, um logo que é formado por tipos, certo? E o que isso significa? Ó? Aí a gente volta lá na etimologia da palavra, o que essa palavra significa, de onde ela vem. Então, ó, logo é uma palavra que vem do grego antigo logos. E aí diz ali, ó, no nosso slide, é a lógica por trás de um argumento, é persuadir uma audiência usando argumentos lógicos e evidências de apoio. Então, perfeito. E a palavra tipos, que vem do latim typus, é uma letra impressa obtida por qualquer processo de composição, caractere, letra. Então, ficou muito claro aqui pra gente com esses dois últimos slides que isso aqui é logotipo, certo? O logo da Firestone, aliás, o logotipo da Firestone, o logotipo da Samsung, o logotipo da Coca-Cola, o logotipo da Google, o logotipo da Fox e o logotipo da Uber. Todos esses são logotipos porque são logos formados por tipos tipográficos. Esse aqui é o logotipo da Wood, por exemplo. A gente não usa símbolo. O nosso logo é puramente tipográfico. Então, é mais um exemplo de um logotipo. Bom, existem mais algumas outras divisões aí para esse mundo dos logotipos, tá? Existem algumas nomenclaturas que a gente precisa aprender. A gente já falou a respeito de logotipos, tá? Já aprendemos o que é logotipos, já sabemos classificar um logotipo. Lembra lá da Firestone, Google, Samsung, tá? Mas existem ainda monogramas, marcas pictóricas, marcas abstratas ou simbólicas e emblemas. Isso, pessoal, é uma classificação dada pela autora Alina Wheeler no livro Design de Identidade de Marcas, certo? Isso aqui não é coisa de internet, não está publicado no blog de não sei quem lá, não é o tal designer que fala. Isso aqui é livro, certo? É bibliografia, não é coisa da minha cabeça e não é coisa da cabeça de nenhum designer ali da internet, nenhum cara que escreve em algum blog, certo? Isso aqui é bibliografia. Então vamos lá. Monogramas. Um design exclusivo usando uma ou mais letras que agem como um instrumento mnemônico. Essa palavra é legal, né? Para o nome de uma empresa. Pessoal, esse mnemônico significa que é algo que é para memorização, certo? É fácil de memorizar, é pensado para que seja memorizável, tá? Então vejam que realmente esses logotipos, eles funcionam muito bem porque eles são muito fáceis de gravar. Tá toda a informação que tu precisa no mesmo lugar, no mesmo conjunto. Então, os monogramas têm essa vantagem, mas também eles têm a desvantagem de não ter tipografia nenhuma, né? Então, em alguns lugares, em alguns pontos de contato, vai ficar difícil. A gente vai falar sobre pontos de contato, tá? Em alguns pontos de contato, pode ser que fique difícil de aplicar esse tipo de monograma, tá? Vamos lá. Marcas pictóricas. Essa aqui
ela basicamente ela vai representar, ela é um logo que representa alguma coisa de forma explícita, né? Por exemplo, aqui no Dropbox a gente tem um símbolo que é obviamente uma caixa, né? Assim como o nome carrega a palavra box, o símbolo é uma caixa óbvia, tá? Aqui no Starbucks a gente vê claramente que a gente tem uma sereia aqui no logo do Starbucks. O logo da Apple claramente é uma maçã, como o próprio nome sugere, e o logotipo do Twitter é esse passarinho simpático aqui. Então as marcas pictóricas, elas têm essa característica, elas mostram um desenho bastante óbvio. Um outro exemplo seria o logotipo da Playboy, por exemplo, né, que é um coelho e todo mundo consegue perceber que é um coelho. Essas aqui são as marcas abstratas ou simbólicas. Então, pessoal, o que acontece aqui? Diferente da categoria anterior, nós não temos um significado tão óbvio assim, certo? A gente precisaria entender um pouco mais a respeito da marca para saber o que o designer quis dizer com esse símbolo, o que o designer quis dizer com esse símbolo da Pepsi, que aliás recomendo que procurem. A gente pode até falar em alguma aula aqui, eu vou pensar nisso depois, mas o logo da Pepsi, por exemplo, ele carrega um monte de significados, tá? Então, essas marcas abstratas é difícil da gente poder cravar exatamente que esses losangos aqui em conjunto significam tal coisa, é bastante difícil, tá? Então, essas são as nossas marcas abstratas ou simbólicas. E aqui eu deixei por último essa categoria, que é a categoria de logotipos do tipo emblema, porque eu gostaria muito que os meus alunos aqui do nosso curso de Design e Redesign de Marca fugissem desse tipo de solução de logotipo. Eu não estou aqui para dizer qual tipo de logotipo que vocês devem optar, qual tipo de projeto vocês devem optar para o logotipo, mas evitar os emblemas é uma boa prática, vamos dizer assim, certo? Por quê? Porque os emblemas, pessoal, eles não funcionam bem com os elementos separados. Por exemplo, o Burger King, a gente não consegue separar o texto do desenho. É muito difícil separar o texto do desenho nesse caso. A BMW aqui é a mesma coisa, eu pulei o primeiro caso, mas a BMW é a mesma coisa, esse símbolo não anda sem o BMW aqui de dentro, tá? Assim como o BMW não anda sem o símbolo aqui de fora. Vejam aqui, ó, o emblema da NFL, mesma situação, não tem como tirar isso aqui daqui e usar só o símbolo, impossível, tá? A Stella, mesmíssima coisa, mesmíssimo caso, além ainda de ser um logo altamente intrincado, né? Então, os emblemas, pessoal, o ideal é que vocês fujam deles. E aí, para isso, eu trouxe esse exemplo aqui da Harley Davidson, que vejam o que acontece nesse caso. O logotipo da Harley é um emblema, concordam comigo? E aí, vejam o que acontece, ó. Eu tenho essa altura máxima aqui, ó, essa altura máxima aqui do logotipo. E aí, para aplicação nessa fachada, que seria um ponto de contato, que como eu falei, a gente vai abordar mais para frente, o ponto de contato aqui da fachada, o dono da loja aqui, ele só tinha esse, não sei lá, uns 1,5 m aqui de altura, certo? Para poder aplicar a fachada. Então, vejam, 1,5 m por uma fachada aqui com uns 8 metros de largura, e ele teria a condição de usar o logotipo de verdade aqui, o logotipo real da Harley, e o texto ficaria minúsculo, muito pequeno. Então, qual foi a solução? Eles tiveram que criar um outro elemento adjacente ao logo original para poder destacar na fachada o nome Harley Davidson. Então, vejam o problema que a gente causa com um logotipo do tipo emblema, tá? Aqui, ó, um outro exemplo, exatamente a mesma coisa, existe uma altura limite e vejam que a aplicação do símbolo nessa fachada, o Harley Davidson ficou muito pequeno. Então, o que aconteceu? Eles colocaram um novo elemento aqui do lado com o nome da empresa para poder destacar mais esse nome. Então, a dica aqui, pessoal, é que vocês fujam dos logotipos do tipo emblema. Existem outras nomenclaturas para logotipos, tá?
vocês vão ver, por exemplo, Marcelo Kimura e muitos outros profissionais, eles vão se apoiar nesse tipo de nomenclatura aqui para os logotipos. Mas eu acredito que isso aqui acaba confundindo ainda mais as coisas, tá? Eu não gosto de usar esse tipo de nomenclatura. E outra coisa é que eu, pessoalmente, me apoio muito no livro da Lina Wheeler. Eu vou falar muito desse livro aqui, eu uso ele muito como referência aqui para as aulas e para o meu trabalho. Então eu me baseei muito nesse livro para a gente trazer essas nomenclaturas aqui para vocês. Ah, Diego, tá errado falar isso aqui? Não, não tá errado, tá? Desde que seja bem claro na cabeça do designer o que cada uma dessas nomenclaturas significa e como que tu pode explorar elas, quais são os pontos positivos e negativos. Tá? Tem algumas coisas aqui que a gente não falou nas nossas nomenclaturas. Por exemplo, inicial, né? Inicial, Unilever. O logo da Unilever é a letra U, correto? O logo da Motorola é a letra M, então seria isso, tá? Um logotipo do tipo inicial seria isso. Um logotipo do tipo firma seria, por exemplo, o logotipo da Disney ou o logotipo do Ray-Ban, tá? Então, quem se interessar, tem bastante coisa a respeito disso na internet. Não é uma nomenclatura que eu gosto, tá? Eu gosto, como eu falei, da nomenclatura que a Lina Wheeler utiliza. Eu acho que fica muito mais fácil de entender e a divisão é muito mais óbvia, pelo menos para mim. E aí tu pode pensar aí, mas eu vou ter que decorar esse monte de nome, esse monte de nomenclatura. Na verdade não, pessoal, porque a maioria dos designers e os profissionais que trabalham nessa área de criação de marca, criação de logotipos, pra gente é tudo logo ou logotipo, não importa, tá? Para o cliente também ficar melhor esse tipo de nomenclatura, é o logo ou é o logotipo. E aí a gente entra numa questão muito polêmica, que é a questão da tal da logomarca. Galera, essa aqui é uma questão que eu recomendo fortemente que vocês, como profissionais da área, não entrem na discussão de logomarca existe ou não existe, tá? É muito complexo esse assunto, acabou que isso virou uma bola de neve no mercado que eu digo, no mercado de quem faz criação de logotipo, de quem faz marcas, tá? Isso aqui é um problema muito sério, tá? É um problema muito sério mesmo, porque foi mencionado num livro de uma autora que eu não vou lembrar o nome agora, eu vou deixar o link de um artigo que existe, vou deixar o link aqui na descrição dessa aula, tá? E nesse artigo ele fala ali, que inclusive foi uma autora em um livro que falou desse logomarca como algo que seria redundante do ponto de vista de etimologia da palavra. Mas, pessoal, o termo logomarca ele existe em vários idiomas. Em inglês, por exemplo, existe logomark, com RK no final, certo? Existe no nosso dicionário, se vocês pegarem um dicionário atual, a palavra logomarca está lá, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que logomarca é um termo polêmico que nasceu lá num livro, numa determinada autora, e algumas pessoas compraram essa ideia e reproduziram essa ideia, e isso virou uma bola de neve no mercado. Eu não entraria nessa polêmica. Se o teu cliente chegar para te chamar e perguntar qual é o valor da logomarca, responda para a pessoa qual é o valor do teu trabalho. Sem corrigir, sem dizer, a logomarca não existe. Esqueçam esse papo. Logomarca, até que prove o contrário, existe, tá? Tá no dicionário, tem em outros idiomas, mas é uma polêmica que eu não recomendo vocês entrarem. Bom, pessoal, e aí a gente falou sobre tudo isso, e Diego, como que eu devo chamar? Chamem de assinatura da marca. Por quê? Eu trouxe esse exemplo aqui de um logotipo que a gente criou, uma marca que a gente criou para o Maicon Cruz. Ele é aqui da minha cidade e ele é instrutor de armamento e tiro, tá? Numa escola de tiro aqui da cidade, ele dá aula também fora. Bom, fato é que o logotipo do Maicon possui uma separação, que é uma separação, mais uma vez, uma separação que está citada na bibliografia ali na Wheeler, para quem quiser olhar, certo?
Pessoal, isso é a assinatura da marca, é assim que vocês devem chamar. A assinatura da marca é como a marca vai se expressar de forma principal para o seu público, certo? Esse aqui é o logotipo principal do Maicon, é esse logo que ele vai usar. Então, essa aqui é a assinatura da marca dele. Existe essa divisão. O logotipo está aqui, a gente já aprendeu o que é logotipo. É o logo criado formado por tipografias. Esse é o logotipo e esse é o símbolo. Essa é a divisão de uma assinatura da marca, certo? Ali embaixo, em instrutor de armamento e tiro, a gente ainda pode chamar de tagline, se a gente quiser, certo? Eu chamo também de designativo. Nesse caso aqui, está designando o que o Maicon Cruz faz, qual tipo de profissional ele é, o que aquela marca faz. É uma boa ferramenta para quem está bem lá no início, né? A Coca-Cola não precisa colocar Coca-Cola Refrigerantes, porque todo mundo já sabe quem é a Coca-Cola. Mas no caso do profissional que está lá no início da caminhada, é bastante interessante que ele tenha um designativo para que as pessoas conheçam o trabalho dele, certo? Então, ó, como que a gente apresenta isso? A gente tem aqui o logotipo principal, a assinatura principal para a marca do Maicon, e aqui a assinatura secundária mais horizontalizada. Tem a assinatura da marca de forma tipográfica e também temos apenas o símbolo da marca como assinatura. Eu ainda entrego no projeto algumas assinaturas da marca auxiliares, que são algumas versões do logotipo dele em algumas posições diferentes. E isso aqui é uma coisa que vocês devem explorar na hora de entregar uma marca. A gente vai falar sobre isso mais lá na frente, no próximo módulo, certo? Então, vejam, pessoal, a assinatura da marca é isso aqui. E aí a gente pode derivar essa marca em algumas outras alternativas para trazer mais flexibilidade para a assinatura daquele cliente. O que, volto a dizer, aqueles emblemas lá, como o da Harley Davidson que eu falei, é impossível de ter essa flexibilidade. Vejam, nesse caso aqui, ó, o logo tipográfico auxiliar aqui nesse caso, ele ficou bem aqui porque ele é um pouco mais horizontal do que as outras versões. Aqui a gente usou a assinatura, símbolo e tipografia. E aqui nesse caso tem uma tipografia aqui no braço da camiseta e aqui a gente tem o símbolo da assinatura da marca do Michael Cruz. É assim que a gente deve... esse seria o método mais... eu não gosto do termo mais correto, mas seria uma boa prática a gente trabalhar dessa forma, tá? Entregar uma assinatura de marca que possa ter flexibilidade. A gente vai falar sobre os pilares de um bom logotipo, tá? Na sequência em uma próxima aula, e esse é um dos pilares, né? Essa flexibilidade, ela tem que estar dentro do projeto de vocês. Essa pergunta, dá para misturar tudo? Galera, tem muitas alternativas. Tá tudo na mão do designer, a gente não pode ficar preso a regras e coisas do tipo. Eu vou trazer aqui para vocês todas as boas práticas, todas as formas de trabalhar, mas dá para misturar isso tudo, tá? Eu trouxe até um exemplo aqui, ó, a Netflix. A Netflix não se apresenta com esse símbolo, né, que é a inicial da marca dela. Ela nunca vai se apresentar com esse símbolo e a tipografia junto, tá? Pode ser que se apresente, a palavra nunca pode ser muito forte, mas normalmente a gente vai ver ou o Netflix ou vai ver essa letra N aqui, esse símbolo separado, nunca em conjunto. Repito, nunca não, mas dificilmente a gente vai ver essas duas coisas andando junto. O mesmo acontece com o Facebook. A tipografia, o logo tipográfico, o logotipo do Facebook dificilmente vai estar acompanhado do símbolo com a inicial F. Existem ainda outros tipos de logotipo, tá? A Lina Wheeler cita no livro dela, deixa eu ver se eu acho aqui, eu deveria ter marcado, mas tá aqui. A Lina Wheeler cita ainda no livro dela algumas outras alternativas de logo, tá? Por exemplo, ela fala aqui no livro dela sobre marcas dinâmicas. Não sei se vai focar aqui a câmera, mas ela fala de marcas dinâmicas, que são marcas que se adaptam. Elas não têm uma forma fixa. Um bom exemplo aqui no Brasil é a Oi. A Oi, aquela telefônica aqui do Brasil, né?
A Oi, ela tem um logotipo que é dinâmico. Ele tem várias formas ali de apresentar a tipografia Oi, tá? Então seria uma marca dinâmica. Um outro caso são as marcas que usam personagens, tá? Marcas que usam personagens. A gente pode citar KFC, por exemplo, que usa o fundador lá da KFC. A gente tem também o Pringles, que usa um mascote, certo? Lá um bonequinho com um bigodinho bonitinho lá. A gente tem aqui no Brasil também o Habib's, né? Que tem aquele personagem também bastante clássico. Então, pessoal, existem ainda outras classificações de logotipo, existem outras formas de classificar os logotipos. Mas, como eu falei, para a maioria dos casos, a gente vai se basear na palavra logo e na palavra logotipo. É assim que todo mundo se refere, é assim que todo mundo fala. Mas é importante que vocês saibam qual caminho tomar e que vocês saibam que existem essas nomenclaturas. Isso é muito importante para tomar uma decisão. Qual caminho eu vou tomar? Voltando na questão do emblema, é errado usar emblema? Não é errado, desde que lá no teu projeto tu tenha em mente, né, aquela solução que aquela loja lá tomou, né, botou o emblema num canto e botou o nome grande ali da marca do lado. Isso tem que estar previsto no projeto de vocês, tipo, vou usar um emblema, mas nesse caso a gente vai usar a marca dessa forma. Não é errado, apenas não é recomendável usar aquele tipo de solução. Mas se usar, use com inteligência e preveja no seu projeto tudo que pode dar errado e tente cobrir esses casos. Então, até a próxima aula.